Senhor presidente, nós vivemos tempos de protestos, manifestações de rua, um tráfego de comunicações nas redes sociais de uma forma jamais vista. Sinal de que há insatisfações, inconformidades da população brasileira. Vivemos tempos conturbados, déficits, poucos investimentos, confusões. É a realidade que nós estamos vivendo. Numa escalada impressionante de contrassensos, de uma sucessão de adversidades para o povo brasileiro. E ao invés de nós encontrarmos correções, senhor presidente, de orientações que trouxessem paz, esperanças, nós temos visto ingerências, atropelos em instituições, o que não poderia acontecer. Eu estive relacionando alguns desses acontecimentos que demonstram que, em vez, senador Paim, daquela tão desejada correção de maus hábitos da política, dos vícios da política, nós estamos vendo facilitações que contrariam os anseios daqueles que vão às ruas, que querem inovações, querem uma nova época para a política brasileira. Então vejam o que eu consegui apurar. A Receita Federal, que por décadas e décadas fiscalizou contas suspeitas, flagrou contas ilícitas, hoje não pode agir se não tiver a autorização do Poder Judiciário, perdeu a autonomia, passou a ter limitações, inclusive com suspensão de algumas atividades, inclusive com suspensão de 2 auditores, porque descobriram que figuras poderosas da República tinham verbas que não se justificavam, caso demasiadamente conhecido pelos noticiários. Então, a Receita passou a ter limitações na sua atividade. A Polícia Federal vem investigando menos, pelo que têm dito os jornais ultimamente. Por que será? A lei de abuso da autoridade foi aprovada, não com o apoio desta casa. Houve os vetos, alguns vetos que foram derrubados. Uma lei de abuso de autoridade completamente extemporânea. Por quê? Porque poderosos estavam sendo investigados, estavam ameaçados de condenações. Durante décadas do passado, nunca houve preocupação em estabelecer-se uma lei de abuso de autoridade, quando o próprio Código Penal tem previsão para todas as situações. O fundo partidário foi implantado com mais verbas, mais benefícios para as campanhas eleitorais, para algumas facilidades partidárias, em contradição à crise que nós estamos vivendo. A CPI da toga, que é um anseio de grande parte da população brasileira, aqui, a fim de que se investigue abusos das cortes mais altas, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. E aí faço questão de observar, porque tenho ouvido e tenho recebido algumas reclamações de juízes, de desembargadores, dizendo que nós, parlamentares, não podemos generalizar as críticas e cobranças do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, de um modo geral, continua o mesmo. O que tem havido de excessos são de tribunais superiores, sobretudo do Supremo. Então, em vez de correções, nós estamos tendo o contrário.
Nós estamos vendo que a velha política, a política viciada da acomodação, dos benefícios individuais, do toma lá da cá, é o que vem preponderando. Em vez de melhoras, pioras a vida institucional do Brasil. É o que se tem constatado. Trancam-se fiscalizações que deveriam controlar verbas e recursos abusivos ou inexplicáveis. Se amordaçam instituições, como Polícia Federal, como Receita Federal. Acaba-se com o COAF, esvaziado. Mudam de nome, tornam-se um setor completamente inexpressivo, em vez daquele órgão que fiscalizava contas ilícitas. Tudo ao contrário do que deseja o eleitorado brasileiro, que tanta esperança tinha com as mudanças feitas durante as eleições de outubro. E se tudo isso não bastasse, o Supremo Tribunal Federal apresenta-se como aquele que desidratou a Receita Federal, suspendeu auditores, determinou que não se deve fiscalizar a conta de ninguém sem autorização judicial. Um absurdo. Por que só agora? Esta é a realidade. E, por fim, agora, por uma filigrana processual, questionam-se as sentenças aplicadas pelo juiz Sérgio Moro, por uma questão que se denomina de falta de ordem nas razões finais. Ora, quem estudou direito sabe que anulações só devem ocorrer quando há comprovação de prejuízos, pois mesmo assim, não tendo havido prejuízos, a ameaça está aí por definir-se depois de amanhã, com o estabelecimento de que delatados devem falar depois de delatores. Não há previsão legal para isto. Isto criou-se agora, com mais uma intromissão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que mais uma vez alçam-se na condição de legisladores. Então é por isso que eu digo, é uma realidade que deprime, preocupa e que vai na contramão daquilo que a população brasileira esperava desta realidade que nós estamos vivendo. E para arrematar, eu recebo uma carta de Porto Alegre, de uma advogada, inconformada porque a sua cliente envia o seu desencanto com o Supremo Tribunal Federal, porque o seu cliente, um homem que completava 80 anos, depois de 11 anos com o processo parado nas mãos da ministra Rosa Weber, este senhor veio a falecer. Esta advogada é Lilian Veleda Soares, que cobra da Justiça e cobra da ministra Rosa Weber por ter ficado com esse processo durante 11 anos e não ter tomado nenhuma decisão, e o seu cliente, que pleiteava um benefício, um reajuste em seu benefício de aposentadoria, morreu sem ver o desfecho da causa. É lamentável o que, a rigor, não tem sido uma exclusividade, um caso isolado. Isso tem sido muito comum. Pessoas que aguardam por anos e anos uma decisão judicial e acabam morrendo sem solução. O que nos resta dizer? Solidariedade à advogada Lilian Veleda Soares, que com toda razão faz esta queixa. Não houve diligência, não houve agilidade. Lilian diz ainda que a ministra encarna desprezo do judiciário pelo outro e lembra do contraste da compra de iguarias finas, onde a corte se reabastece sua despensa
como os jornais divulgaram há pouco. Escreve ela: informamos também que as pompas fúnebres de Selmar, o seu cliente que morreu, foram singelas, sem as lagostas e sem os vinhos finos que os nossos impostos suportam. Também por isto, senhor presidente, em conclusão, é que estamos perseverando no pleito de uma CPI da toga para investigar, para cobrar abusos, irregularidades, ilicitudes, ingerências do Supremo Tribunal Federal e outros poderes. Não vamos desistir. Obrigado, senhor presidente.